Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, quero falar a respeito da importância das dispensações bíblicas e por que aqueles que não creem no dispensacionalismo, que geralmente se tornam pós-tribulacionistas, eles são todos confusos no que toca à interpretação bíblica, principalmente a interpretação da profecia bíblica, que ela se aplica literalmente aos tempos em que vivemos, assim como foi aplicada no tempo dos profetas, como o profeta Daniel, por exemplo, que previu todos os impérios que viriam após Babilônia. Tudo isso se cumpriu literalmente. O que acontece? Aqueles que não creem no dispensacionalismo, ou eles são preteristas, ou eles são pós-tribulacionistas e também não acreditam no arrebatamento antes da tribulação, porque eles diminuem o poder de Deus, que ele realmente, Deus deixou tudo escrito e tudo realmente revelado na Escritura. E uma coisa que eu vejo nos pós-tribulacionistas, tá? Eles têm uma correlação com aquela ideia de que a igreja vai modificando, vai pregando e o mundo vai se convertendo. E é por isso que eles são adoradores de políticos, tá? E geralmente são esquerdistas, porque eles acreditam numa tal justiça social que será implementada pelos homens e não através de uma intervenção divina. Por isso eles desprezam aquela profecia que Deus mostrou em sonho a Nabucodonosor, uma grande estátua. Aquilo é apenas alegoria de alguma coisa. Mas a Bíblia ensina claramente que existem dispensações. E o dispensacionalista sabe dividir a aplicação da Escritura, ou dos ordenamentos divinos, a diversos períodos de tempo devidamente ou definitivamente separados. Se você analisar a Escritura, você vai entender que Deus ele revelou 7 dispensações. E por isso a importância das dispensações bíblicas no estudo da Escritura, porque senão o sujeito vai se confundir. Ele vai achar, por exemplo, que a noiva de Cristo vai estar aqui na tribulação, e ele fica zombando daqueles que creem nas Escrituras, porque a palavra mesmo diz que no fim dos tempos haveriam esses zombadores, que eles iriam zombar da Escritura e do poder de Deus. Não existe arrebatamento antes da tribulação. Não, a igreja vai estar aqui durante a tribulação. Eles suprimem, portanto, o relato bíblico das bodas do Cordeiro. E confundem tudo, tá, pessoal? Eles confundem tudo. Eles confundem a última trombeta relatada em Tessalonicenses com a 7ª trombeta que aparece em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, que diz que o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E é aí que eles colocam a segunda vinda de Cristo junto com o arrebatamento. Para eles não existe o arrebatamento da igreja antes da tribulação, correto? O arrebatamento antes da grande tribulação é denominado na Escritura em Tessalonicenses, correto? Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 2, como o dia de Cristo. Mas como a maioria desses pós-tribulacionistas, eles utilizam Bíblias distorcidas, que foram distorcidas pelo texto crítico, e lá está escrito o dia do Senhor. E o dia do Senhor é para Israel. Eles utilizam essas Bíblias moderninhas, tá? Que é a Nova Versão Internacional, que diz ali que é o dia do Senhor. Mas o dia do Senhor é para Israel, e para punir as nações ímpias, e punir Israel por causa de sua incredulidade, por ter rejeitado a Cristo como único e suficiente Salvador. Então compare aí, você vai comparar, pegue aí uma Bíblia, Nova Versão Internacional,
E se você tiver uma Bíblia aí, King James 1611, ou Almeida Corrigida Fiel, que eu duvido que você tenha, hoje é muito difícil, aí você vai pegar a revista e atualizada, tá lá, Dia do Senhor. 2 Tessalonicenses 2:2 traz o Dia do Senhor. Mas se você for ler Almeida Corrigida Fiel, você vai ver lá escrito o Dia de Cristo, também na King James 1611. Talvez, eu creio que a Almeida Revista e Corrigida traga lá o Dia de Cristo, que é o correto, tá, pessoal? O Dia de Cristo é para a igreja, quando ocorre o arrebatamento. Então eles confundem, tá? E 2 Tessalonicenses, aqui diz aqui, ó, a 7ª trombeta é soprada por um anjo, tá? Em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. É soprada por um anjo. E 2 Tessalonicenses, quando fala sobre o arrebatamento, que é a separação, tá? Fala a respeito do dia de Cristo, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Pegue aí uma Bíblia moderninha que você vai ver o dia do Senhor, tá? Está errado. Essa tradução é falsa e mentirosa. Agora vamos lá em 1 Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses que fala da trombeta, tá, pessoal? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Olha a diferença. Lá em Apocalipse capítulo 11, a última trombeta é a trombeta de um anjo. A trombeta de um anjo. Ou será que não? Vamos ver aqui de novo, né? Pode ser que eu tenha lido errado. E o 7º anjo tocou a sua trombeta. A trombeta é soprada, é tocada por um anjo. E aqui a trombeta é a trombeta de Deus. Porque o mesmo Senhor, 1 Tessalonicenses 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, a segunda vinda de Cristo, assim como a primeira, ela ocorre em duas partes, em duas fases, tá? Está aqui bem claramente escrito. E é por isso também, gente, que os pós-tribulacionistas, eles têm que dar uma desculpa dizendo que o milênio não é literal, certo? Mas é alegórico, certo? Assim como é alegórico o fato de que a Terra não é um globo giratório, tá? Para esse pessoal aí, é tudo alegoria. Quando Deus diz que existe um firmamento, um domo cobrindo a terra, tá? Tudo isso é alegoria. E eles inventaram, traduziram lá raquiá como expansão. Engraçado que a mesma palavra nos Salmos 19, eles traduzem como firmamento, né? Tristemente, a Almeida Corrigida Fiel traduziu Gênesis 1:6, a palavra raquiá como expansão, tá? É uma crítica que eu faço, é uma crítica dura, tá? Que eu faço a essa tradução. E disse Deus, haja uma expansão. É por isso que eles acreditam aí que existe um espaço sideral, tá, gente? E que o firmamento, a palavra raquiá, para eles é a atmosfera, tá certo? Então é esse tipo de coisa, sabe? Essa manipulação ridícula feita por esses caras aí que querem enganar você. E você vai nessa. Aí tu é um cara confuso que não entende a palavra, né? Porque acha que tudo é alegoria. É isso. Aí surge aí as ideologias da nova era, tá?
Tudo isso aí. É cheio de cristão nova era. Certo? Por quê? Porque eles desprezam a importância das dispensações bíblicas. Então pegue aí um papel e caneta, escreva aí. Tá? Eu vou colocar aqui para você. Você que tem preguiça, vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui, deixa eu abrir um arquivo. Tá? Vamos colocar, fica mais fácil para quem está assistindo. Eu acho legal estudar com papel e caneta. Sempre estudei assim, tá, pessoal? E os concursos que eu passei na época que eu estudava muito, em 5 concursos, um atrás do outro. E o meu método de estudo era sempre papel e caneta. Eu ia escrevendo as minhas conclusões, né, no papel, fazia cadernos, depois estudava aquilo, relia. Eu acho isso muito proveitoso. Então, se você não quiser escrever aí com papel e caneta, não tem importância. Mas se você quiser, eu acho interessante, tá? Eu vou escrever aqui. Então temos que Deus revelou 7 dispensações, tá? Ele revelou 7 dispensações nas Escrituras. A primeira é a dispensação da inocência. Você pode ler aí em Gênesis 1:28. Pega a sua Bíblia aí e leia. Depois temos a dispensação da consciência. A dispensação da consciência em Gênesis. Deixa eu corrigir aqui. Gênesis 3:7. Depois temos a dispensação do governo humano. Que é Gênesis 8:15. Gênesis 8:15. Temos depois a dispensação da promessa. Que se encontra em Gênesis 12:1. Temos a dispensação da lei. Tem muita gente que ainda está nessa dispensação, tá, pessoal? São os legalistas aí, ainda estão aí nessa dispensação. Os judeus continuam nela, tá? Já foi abolida há muito tempo. Êxodo 19:1. Temos a dispensação chamada de Era da Igreja. Que é Atos 2:1, ou a dispensação que nós conhecemos como dispensação da graça. Depois do arrebatamento, tá, pessoal? Depois do arrebatamento, essa dispensação da graça
deixa de existir. E depois vem a dispensação do reino. Que vai ocorrer durante o milênio, no qual Jesus Cristo reinará literalmente em Jerusalém. E a dispensação do reino nós a encontramos em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. E cada dispensação, pessoal, inclui uma revelação da vontade de Deus, uma declaração da responsabilidade do homem e as consequências do não cumprimento dessa responsabilidade. Em cada dispensação seguinte, alguns aspectos cessam, enquanto outros são mantidos, continuando nas futuras dispensações. Tá? Então, vou mostrar para vocês um diagrama bem interessante sobre as dispensações bíblicas. Bom, pessoal, vejam só esse diagrama que fala das dispensações bíblicas, tá? Aqui não dá para ler direito, né? Mas está escrito assim, eternidade passada, tá? E aqui eternidade futura. Aí vemos aqui a primeira dispensação da inocência, tá? Aqui onde está assim esse brilho, aí você pode aí, tá? Colocar aí a criação. Aqui é criação, tá? Criação. Então, essa dispensação da inocência, ela ocorre durante o período imediatamente posterior à criação. É que ficou, é que eu fiz no celular, tá, pessoal? Esse PDF aqui não ficou lá muito bom, mas vou tentar preencher aí os espaços, certo? Mais difíceis de serem lidos. Então, no que diz respeito a essa dispensação, a responsabilidade aqui, ó, responsabilidade, tá? Essa linha aqui, responsabilidade, seria o homem obedecer a Deus, conforme revelado em Gênesis 1, 26 a 28 e 2, 15 a 17. E o que ocorre é que toda dispensação ela tem um fracasso. Ocorre o fracasso do homem, porque o homem ele não é superior a Deus, certo? Aqui ocorre então a desobediência. E aí, com o fracasso que ocorre em cada dispensação, existe um julgamento. O julgamento da desobediência ou do fracasso, o julgamento do fracasso durante a primeira dispensação, que é a inocência, foi a maldição e a morte do gênero humano. Tá? O ser humano, então, recebeu como julgamento maldição e morte. Aí, após essa dispensação, veio a queda. O homem caiu em pecado e veio a dispensação da consciência. Que o homem, então o ser humano tem ali a consciência da sua fraqueza e do seu pecado diante de Deus. E aí a responsabilidade do homem durante essa dispensação era fazer o bem e manter sacrifícios de sangue. Ocorreu, entretanto, o fracasso pela impiedade do ser humano. E o julgamento ocorreu
pelo dilúvio. Após a destruição do gênero humano, em Gênesis, relatado em Gênesis 6, 7 a 13, 7, 11 a 14, tá? Relatado em Gênesis 6, 7 e 13, e Gênesis 7, 11 a 14, vem então uma nova dispensação, que é a dispensação do governo humano. E essa dispensação vem logo depois do dilúvio. Aqui a palavra é dilúvio, tá, pessoal? Dilúvio. A responsabilidade do homem durante essa dispensação era crescer ou espalhar-se e se multiplicar. Mas eles desobedeceram, resolveram não se espalharem. Eles não se espalharam. E aí tem a figura, aí tem o relato do fato lá da Torre de Babel, em Gênesis 11. Eles resolvem, então, construir uma torre e se unirem para alcançar os céus. Aí o que ocorre? Ocorre o julgamento, que é a confusão das línguas. Depois vem a dispensação da promessa, após o evento da Torre de Babel, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, após o evento da criação, após o evento da queda, após o evento do dilúvio, após o evento da Torre de Babel, e aí a responsabilidade do homem durante a dispensação da promessa era viver em Canaã. Mas houve o fracasso. Eles foram viver no Egito. E começa justamente aí em Gênesis 12. Né? Abraão, ele foi até o Egito, porque havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali. Gênesis 12, 10. E essa dispensação vai até Gênesis 46, versículo 6. Gênesis 46, versículo 6. Que diz: E tomaram seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. E o julgamento ocorreu então, nessa dispensação da promessa, com o cativeiro do povo no Egito. E começa justamente em Êxodo capítulo 1, versículo 8, que diz: Levantou-se novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. E em decorrência desse julgamento, surge então a lei, tá, pessoal? Surge então a dispensação da lei, que ela começou no Êxodo, certo? Houve a dispensação da lei, a lei foi revelada em Êxodo. E a responsabilidade era a observação de toda a lei, que está ali em Êxodo 19, 3 a 8. Êxodo 19, 3 a 8. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás
aos filhos de Israel. Mas o que ocorreu? Qual o fracasso que ocorreu nessa dispensação? Houve a quebra da lei. Está ali em 2 Reis 17, 7 a 20. 2 Reis 17, 7 a 20. Diz assim: também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Houve então a quebra da lei, e o que ocorreu? Como profetizado em Deuteronômio 28, o povo foi disperso, mundo afora, tá, pessoal? Houve então a diáspora dos judeus, a dispersão deles pelo mundo. E isso está profetizado em Deuteronômio 28, 63 a 66. E a tua vida, como em suspenso, estará diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás: ah, quem me dera ver a noite, e à tarde dirás: ah, quem me dera ver a manhã, pelo pasmo de teu coração que sentirás e pelo que verás com os teus olhos. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho de que te tenho dito. Nunca jamais o verás, e ali sereis vendidos como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Deuteronômio 28, 63 a 66. Mas eu li Deuteronômio 28, 63 a 66, que diz: e será que assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra a qual passais a possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e ali servireis a outros deuses que não conhecestes, nem tu nem teus pais, ao pau e à pedra. E nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado e desfalecimento de olhos, e desmaio da alma. E a tua vida como em suspenso estará diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Então nós vimos que isso ocorreu. Certo, pessoal? Nós vimos que isso aconteceu na história. O dispensacionalismo lida com fatos históricos, coisas literais que aconteceram e irão acontecer no mundo, na nossa realidade, tá? E aí, após a dispersão de Israel, após a dispersão de Israel, temos aí você pode ver aí que tem uma cruz, tá? E aqui a lei foi cumprida, e cumprida em Cristo. Mateus 27, 50 a 51. Aqui está escrito isso aqui. Tá, pessoal? Vamos ver lá, Mateus 27, 50 a 51. Que inaugurou uma nova dispensação. Então, se você não consegue realmente dividir a Bíblia nessas dispensações, você vai ficar totalmente confuso e você vai ser presa fácil desses aventureiros aí da internet, tá? Que
ficam falando aí que não, tudo já ocorreu, tudo já aconteceu. A igreja vai sofrer as perseguições. Não, porque Deus nos preparou para a ira. A palavra diz que Deus não nos destinou para a ira. Mas aí eles falam o contrário, tá, gente? Porque para eles o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Você é um pecador, infeliz, miserável, então você tem que sofrer muito mais ainda do que Jesus sofreu lá na cruz. Você tem que sofrer, meu irmão. Sofrer muito, porque o sacrifício de Cristo foi inútil. É isso que eles falam. É isso que está por detrás dessa afirmação deles, de que a igreja vai passar pela grande tribulação. Isso aí, gente, é romanismo. Isso aí é coisa de seita, tá? Que não crê na salvação exclusivamente pela fé no sacrifício santo, único, perfeito do Senhor Jesus Cristo na cruz. Tá? Chega a ser até meio blasfemo isso, tá? Isso na minha concepção. Mas pode ser que você não pense assim, tá? Eu penso dessa maneira. Certo? Então, Mateus 27, 50 a 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Está vendo que o véu do templo se rasgou? Jesus, quando ele clamou, ele disse: está consumado. Está consumado. A dispensação anterior da lei foi consumada. Eu consumei. Tá? Jesus está falando isso. E o véu do templo, se você não sabe, não tem conhecimento dessas coisas, tá? O véu do templo ele era feito sem costura. Certo? Era impossível. Se não fosse, por exemplo, uma espada, ele ser rasgado ou desfiado. Só com instrumento, né? E era um tecido muito grosso. Então a terra tremeu, vejam só, a terra tremeu. O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, ó. A terra tremeu e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Não é interessante isso, pessoal? Então, em decorrência da dispersão de Israel, tá? Em decorrência da dispersão de Israel, nós vemos aqui, surge então a dispensação da igreja, ou a dispensação da graça. E interessante, pessoal, vamos lá em Ezequiel 36. E é aqui que entra, apesar de que durante a dispensação da lei, o povo de Israel caiu no fracasso, quebrou a lei, foi disperso, Deus ainda vai tratar com eles. A igreja, gente, não substituiu Israel. Isso é papo de romanista, isso é papo do Vaticano, das mentiras lá do Papa. Tá? Essa interpretação é furada. Deus ainda vai tratar com Israel. Correto? Então, nós vemos aqui, ó, Ezequiel 36. Ezequiel 36 foi cumprido. Tá? Vejamos aqui o cumprimento das profecias. Nós vemos o cumprimento das 70 semanas de Daniel. Se você for ler e estudar esse texto, você só vai ter um entendimento correto de uma perspectiva dispensacionalista. Tá? Se você for seguir esses guruzinhos aí da internet, que a maioria aí deles é patrocinado pela maçonaria, tá? Aí você vai ser um cara confuso, a Bíblia não vai fazer nenhum sentido para você.
tá? E é isso mesmo que eles querem, né? Porque o meu povo perece por falta de conhecimento. É isso que eles querem, né? Tem uns caras aí, ó. Vai seguir aí esses caras. Siga eles, não siga a palavra de Deus, não. Para você ver, tá? Então tá aqui, ó, Ezequiel 36. Profecia feita aos montes de Israel. 36, vou ler do 16 até o 19. Fala do quê? A respeito da restauração de Israel. Porque após a dispersão, haverá a restauração. E Deus utilizou até mesmo os Illuminati para cumprir essa profecia. Você está falando uma bobagem, seu maluco. Não. Quem sabe é quem foi Albert Pike e o planejamento das 3 guerras mundiais. Sabe que o resultado imediato do final da Segunda Guerra Mundial, segundo foi revelado a ele pelos seus espíritos guias, tá? Porque o demônio conhece muito a Escritura, tá? E Deus usa o demônio para cumprir as Escrituras. Simples assim. Os servos dele também estão cumprindo as Escrituras. Então, um dos resultados imediatos seria a criação do Estado judeu pela ONU, certo? E essa profecia foi cumprida. Está aqui, ó. Primeiro eles foram dispersos, e veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram, e espalhei-os entre os gentios, e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos. Eu os julguei. Ezequiel 36, 20. A 24 fala que eles serão reunidos depois. Ezequiel 36, e diz assim, ó: E chegando aos gentios para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se dizia deles: Estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel. Tudo Deus faz para a glória do nome dele, e não para a glória dos homens, tá? Mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Bom, pessoal, o povo, tá? O povo aí, que é pós-tribulacionista, eles odeiam Israel, tá? O Estado de Israel. Ali não é o Estado verdadeiro profetizado na Bíblia, que eles iriam voltar para aquela terra, blá, 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 blá. É isso, tá? Certo? É claro, porque eles não creem nas Escrituras. Eles creem na própria maluquice da mente estropiada deles, tá? E está dizendo aqui: E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Aí diz: Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo.
E essa profecia ainda vai se cumprir, tá, pessoal? Quando Israel reconhecer a Cristo como seu único Messias, Jesus Cristo ressuscitado, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então é assim que Israel vai realmente cumprir a palavra de Deus, tá, pessoal? Então a responsabilidade aqui, ó, durante o período da igreja, a dispensação da graça, é ter fé em Jesus e manter a doutrina pura. Tá? Essa é a responsabilidade nossa. Então, João 1,12, né? Vemos aí que da dispersão de Israel surgiu a igreja, certo? E Israel é como aquele molhozinho quando você está fazendo a comida, aí você, né, coloca a parte no ingrediente, né, para depois adicioná-lo lá à mistura, tá? Israel tá só aguardando, tá? O arrebatamento da igreja, certo? João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quando você crê, você é enxertado, tá? Na oliveira, né? Você é o gentio, né? Você é enxertado. Está lá em Romanos capítulo 8. Vamos lá. Romanos 8. Tá? Que os pós-tribulacionistas odeiam, né? E o pessoal arminiano também odeia. Romanos 8, Romanos 9, né? É isso aí. Então vamos deixá-los com mais raiva, tá, pessoal? Romanos 8:1 diz assim, ó: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, a dispensação da lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aquela profecia, né, que teria que se cumprir em Israel, para Israel, de dar, né, coração de carne a eles, se cumpriu em todo aquele judeu ou gentio que crê e recebeu o Senhor Jesus. Tá? Agora, durante a grande tribulação, eles, né, irão realmente crer no Senhor. Correto? Efésios 2, 8-9 fala também disso. E fala aqui, olha. E fala assim, ó: chamarei meu povo ao que não era meu povo, Romanos 9, e amada que não era amada, e sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Poucos então, tá? Porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixará, se o Senhor dos Exércitos nos não
não nos deixara descendências, teríamos nos tornado como Sodoma, teríamos sido feitos como Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço, que é Cristo. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Mas vocês que não creem, não querem aprender a importância, tá, das dispensações bíblicas, vocês são confundidos, tá? Simplesmente assim, vocês são confundidos. E aí você que odeia aí os judeus, tá? Que é um pós-tribulacionista, é um preterista, e certamente deve ser um antissemita, tá? Você deve ler Romanos capítulo 11, que diz assim: não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Se você tem fé em Cristo, meu amigo, e foi salvo pela fé, tá? Não te ensoberbeças, apenas tema, porque Deus poderia muito bem não ter olhado para você, porque Ele não é obrigado, tá? Deus não é obrigado, não tem nenhuma obrigação com você ou comigo, tá? É pela fé, pela graça, e Ele escolhe a quem Ele quer. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram. Severidade, mas para contigo benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar, e Ele o fará. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Aí depois ele fala a respeito da salvação de Israel, que é o versículo 25 a 36 do capítulo 11 de Romanos. E aí você lê aí por si mesmo, tá? Então, vamos ver aqui. A desobediência é a doutrina impura, tá? Doutrina impura. E o julgamento é deixados para seguir a falsa doutrina. Então é isso, pessoal. As pessoas hoje estão seguindo doutrinas de demônios, certo? E elas não creem no arrebatamento, por exemplo, né? Não creem que Deus é capaz de tirar a sua igreja, né, os salvos, para irem ter com Ele lá nas bodas do Cordeiro. Aí eles começam a seguir falsas doutrinas. Aí tem em 2 Tessalonicenses 2:3, diz o seguinte. E é isso que vai acontecer, tá, pessoal? Quando houver o arrebatamento, eles vão seguir aí a doutrina dos ETs, tá? Já tem um monte de canal aí no YouTube. Cara, tem um monte de canal aí falando sobre ET,
falando sobre extraterrestre com não sei quantos milhões de seguidores, né? Então as pessoas estão aí cumprindo a profecia, porque a palavra fala que eles não querem ouvir a verdade, então o próprio Deus manda para eles a operação do erro. Tá o pessoal aí, ó, seguindo lá a doutrina falsa lá na Europa, né? A Europa era cristã, né? Mas aí aquela França lá fazendo lá a Olimpíada 666. Tá aí estão seguindo lá doutrinas de demônios, né? Ajoelhando no meio da rua, adorando falsos deuses, né? Tá aí. 2 Tessalonicenses, né? É o que eles chamam aí da apostasia, né? Esse texto eu interpreto diferente, tá, pessoal? Aqui ele fala da apostasia, certo? Como se fosse as pessoas deixando a verdadeira doutrina. Mas em 2 Tessalonicenses 2:3, apostasia não foi traduzido, mas transliterado em determinadas traduções, como essa Almeida Corrigida Fiel, tá? Mas aqui é a separação, tá? Por exemplo, a Bíblia Roma, para mim é atualmente a melhor que tem. Ela fala assim: ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha uma separação. Aqui ele traduziu a apostasia. A separação é o arrebatamento. E que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. O filho da perdição vai ser revelado após o arrebatamento, tá? E 2 Timóteo 4:3. 2 Timóteo. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. As fábulas a respeito dos ET, por exemplo, né, pessoal? Certo? Aí fala aqui, ó, em 2 Tessalonicenses 2:6, fala também. Após o arrebatamento, né, a separação, vai ser revelado o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E aí, né, isso aí vai haver o quê? Um terceiro templo, tá? Que vai ser o templo da tribulação, certo? Após o período da igreja ter acabado. Não vos lembrais quando ainda estava convosco de que vos dizia estas coisas? E agora vós sabeis o que o detém, para que ele seja revelado em seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora resiste até que do caminho seja tirado, que é o Espírito Santo, que habita na igreja, tá? Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais, e prodígios de mentira e com todo engano da injustiça, naqueles que perecem porque não receberam o amor da verdade, para que pudessem ser salvos. E por isso Deus lhes enviará forte ilusão, para que creiam em uma mentira. Então a forte ilusão é essa religião ecumênica da nova era, tá? Provavelmente aí liderado pelo Vaticano e que já está aí manifestado na Europa, né? A Europa aí, as Olimpíadas 666, tá aquele pessoal lá adorando um Deus falso, ajoelhando no meio da rua, tá? Obrigando os outros, perseguindo aqueles que creem em Cristo, tá? Então, quando a igreja subir, meu amigo, vai ser um caos, vai ficar um caos, né? Então eles, a maldição, qual vai ser a maldição? Por eles não crerem
na mensagem veiculada pelos salvos, né? Pela igreja. Então eles são deixados aqui para seguir a falsa doutrina. E aí o que vai acontecer, né, pessoal? É o que vai acontecer. Aí, antes da última dispensação ocorrer, vem o arrebatamento, tá? Arrebatamento dos salvos aqui, tá? É 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Aí vem 7 anos de tribulação. Tá aqui, ó. Certo? Aqui vai ser só julgamento, pessoal. Que é julgamento, 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 tá? Certo? Aí vem depois o retorno de Cristo em glória, Apocalipse 19. Aí vem o reino milenar, certo? Aqui representado após o Armagedon. E a responsabilidade do ser humano será obedecer e adorar Jesus. Você pode ler aí Isaías 11, 3 a 5, Zacarias 14, 9 e 16. Depois disso haverá uma rebelião final. Satanás, ao final, será liberto e depois ele será lançado no lago de fogo. E haverá aí, ó, né, o grande trono branco, que é o julgamento dos perdidos, e a eternidade futura. E aqui, ó, Satanás aqui no lago de fogo, tá? Então isso é só um resumo, pessoal. Tá? Apenas um resumo aí, porque realmente o estudo é muito profícuo e é quase impossível você, em apenas um vídeo, falar a respeito de tudo, né? De todas essas coisas aí. Então que esse estudo seja aí uma bênção para todos. Fica a dica.